Senhor, abençoa-nos na recepção da Tua palavra, na pregação da mesma, por amor do Teu nome, para a edificação do Teu povo e para a glória de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém. Quero ler com você 2 Coríntios, todo o texto que nós temos, a partir do versículo 19 do capítulo 12, e então entrando no capítulo 13, todo este capítulo. Leia comigo e me acompanhe nesta leitura. Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que também gostaria de encontrá-los. E que vocês também me achem diferente do que esperavam. E que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, é poderoso entre vocês. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas para que vocês façam bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Porque escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto mais, meus irmãos, a Deus. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Dá vontade de dizer amém, né? Amém. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Em 1727, entre 1727 e 1729, desses anos, um jovem chamado Jonathan Edwards assumiu o co-pastorado de uma igreja. Você já ouviu falar dele, né? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, o grande nome do primeiro avivamento. Jonathan Edwards, o grande teólogo, grande homem que desenvolveu livros e livros sobre a graça de Deus, sobre a glória de Deus. Livros complexos até hoje de entender em seu argumento, em sua profundidade teológica. Jonathan Edwards era um jovem e estava assumindo o co-pastorado na igreja do seu avô, que é pior ainda. Seu avô passou 50 anos pastoreando aquela igreja. Ele assume depois, tornando-se então o pastor principal, depois de passar pelo co-pastorado. Seu avô, durante os 50 anos que esteve naquela igreja, desenvolveu muito. Ele pegou uma igreja ali com 50, 40 membros, e quando entregou para seu neto, havia mais de 200 membros.
Para a cidade pequena que era, 200 membros em uma igreja era um número muito bom e muito considerável. Mas uma das estratégias do avô de Jonathan Edwards para atrair pessoas foi a seguinte: muitas pessoas que frequentavam a igreja não eram membros de fato da igreja. Não aceitaram membresia, não aceitaram se envolver, mas gostavam da igreja. A igreja era muito bonita, muito interessante, as músicas eram muito boas. E aquelas pessoas começaram a se incomodar em torno de duas coisas. Elas não podiam servir na igreja, porque as regras não permitiam, e elas não podiam tomar a ceia do Senhor. Sabe qual foi a solução do avô de Jonathan Edwards? Ele mudou a regra da igreja. Ele pensou o seguinte: olha, esse pessoal está aqui, esse pessoal é legal, é um pessoal bom, para a gente não perder eles, vamos mudar a regra. Vamos aceitar que eles sirvam, que eles tomem a ceia, mesmo que não tenham professado o nome de Jesus ainda. Mesmo que não sejam crentes. Que mal faz uma pessoa que não é crente tomar a ceia do Senhor? Então, o avô de Jonathan Edwards faz um documento com uma defesa, chamado Aliança do Meio do Caminho. A ideia de que aquela pessoa andou meio do caminho em sua conversão, não terminou a sua conversão, mas já podia celebrar a ceia do Senhor, já podia servir, já podia liderar na igreja. Jonathan Edwards, então, herda esse abacaxi quando ele herda esse pastorado. No começo ele concorda, é um jovem. Ele cresceu nessa igreja. Ele estava acostumado a 50 anos de ministério. Não é brincadeira, né? Mas Jonathan Edwards começa a estudar, como todo bom teólogo, como todo bom crente, começa a estudar as Escrituras. E começa a perceber que esse pacto do meio do caminho que o avô dele havia escrito não fazia sentido nas Escrituras. Faz sentido, a ceia do Senhor é para quem é crente, é para quem é batizado, é para quem é envolvido numa igreja local. O Novo Testamento demonstra isso a todo momento. O que é que o jovem pastor faz? Começa a pregar sermões, ele não é autoritário, ele não muda as regras do dia para a noite, mas ele começa a pregar sermões sobre a ceia do Senhor. Começa a mostrar nas Escrituras qual é a profundidade da ceia do Senhor. Como essa ceia do Senhor é para aqueles que entenderam o seu significado, é para aqueles que professam este evangelho. A igreja, então, observando a mudança da tradição que eles tanto gostavam, que eles tanto se acostumaram, convocam uma sessão e, em 22 de julho de 1750, votam pela demissão de Jonathan Edwards. Dali, havia 253 pessoas. 230 votaram pela saída, pela demissão dele. E 23 votaram para que ele ficasse. Mas ele foi demitido. Ele foi demitido por qual motivo? Porque ele era um mau pastor? Ele foi demitido porque estava fazendo corpo mole? Porque não estava pregando as Escrituras? Pelo contrário. Ele foi demitido por uma boa igreja, não era uma igreja herética, mas porque ele mexeu em uma ferida. Ele mexeu em uma questão que aqueles irmãos amavam e aquela igreja não poderia aceitar. De tal maneira que um dos biógrafos de Jonathan Edwards, Dr. Martin Lloyd Jones, fala o seguinte para todos nós: essa foi uma das coisas mais espantosas que já aconteceram e deve servir de encorajamento para líderes, para pregadores, para ministros. Lá estava este gênio, esse poderoso pregador, esse homem que estava no centro do grande avivamento. E, todavia, foi derrotado na votação da sua igreja por 230 votos contra 23, nos anos de 1750. Não se surpreendam, portanto, irmãos, quanto ao que possa acontecer com vocês em suas igrejas. Você está impressionado com o grande Jonathan Edwards sendo demitido, sendo expulso de uma igreja por pregar o evangelho? Não fique impressionado. É só você ler a carta de 2 Coríntios que você vai entender um pouquinho melhor o que é ministério cristão. Nós temos falado da graça do Senhor. 2 sermões nós exploramos a graça da salvação, a graça que nos chama em Cristo pelo beneplácito de Deus, pelo amor de Deus por si mesmo. Ele escolhe te amar, Ele escolhe te atrair. E nós falamos um pouco sobre os modos de falar da graça. A graça não fala eu mereço. A graça diz eu ganhei, eu recebi gratuitamente. A graça não diz eu sou obrigado a servir porque é o jeito. A graça fala de que maneira? Eu vou servir porque sou amado. A graça tem um modo específico de falar.
E são esses modos específicos de falar, de agir, de se comportar na igreja e no ministério que eu quero trazer no desenvolvimento. Na semana passada, nós falamos do NDO, do caminho, do percurso, que é um gerúndio na nossa vida. Nós não temos as coisas completas, porque um dos eventos da graça em nossa vida é o evento da santificação. É o evento que começou quando você se converteu em Cristo e está se desenvolvendo, NDO. Você está andando ainda, você está progredindo ainda, você ainda está lendo sua Bíblia. De tal maneira que uma das aplicações que nós trouxemos foi que você deve ter paciência com o seu irmão, porque o seu irmão também está NDO, ainda está vivendo, ainda está no gerúndio da vida. Agora, eu quero pensar de maneira mais específica no ministério cristão, em como o Evangelho molda o nosso ministério, molda os nossos chamados, para que então nós possamos servir a Deus. Como a graça nos chama e como a graça nos capacita a servir ao Senhor. E eu estou pensando aqui em ministério, como um ministério de todo e qualquer cristão. Durante o nosso culto, nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, nos lembrando que ministério não tem a ver com pastorado, ministério tem a ver com cristianismo. Pastorado é um dos ministérios possíveis, para você inclusive. Deus pode te chamar, mas saiba que ministério tem a ver com todos nós. Se você se diz cristão, você tem ou deve ter algum ministério. Se não tem, você está vivendo uma vida cristã ainda muito deficiente, muito aquém daquilo que deveria ser. Nós vamos observar então, em primeiro lugar, que para desenvolver essa graça em nossas vidas, lembrando na metáfora de Tito capítulo 2, que a graça nos educa para renegar as paixões mundanas, e nesse processo de educação existe uma lição importantíssima. A graça de Deus te educa para servir na igreja, para servir numa igreja local, para desenvolver um ministério. Como então responder a essa graça? Como então desenvolver? Talvez você está sentado aí e você nunca desenvolveu nada. Você tem pensado muito, e eu espero que sim, tem pensado muito na sua vida espiritual, nos seus devocionais, você tem pensado na sua vida de oração, de jejum. Eu espero que pelo menos nesse nível você esteja. Mas está na hora de ir além. Está na hora de entrar em uma dinâmica que é pertencente à vida cristã, que diz respeito não só a você, mas ao outro. E ao outro através de você. É uma dinâmica que é belíssima no apóstolo Paulo, e ele desenvolve de maneira muito interessante nos livros de 1 e 2 Coríntios. Tudo o que acontece na minha vida como cristão é para o meu crescimento, é para o desenvolvimento de santidade, não é? Deus não manda provações para isso? Deus não manda tribulações para isso? Para que eu me desenvolva, para que eu conheça mais Deus, para que eu confie mais em Deus? Mas Paulo adiciona outro elemento que nós esquecemos. Tudo o que acontece na tua vida, toda provação, todo ensino que você recebe, não é só para te edificar, é para edificar o teu irmão também. Não esquece disso. Tu é instrumento na mão de Deus para edificar o teu irmão. Então, se você está interessado em mudar de nível aqui, começar a pensar nos modos de abençoar outros, de desenvolver um ministério para os outros, ou se você já ultrapassou esse nível, mas está com o coração no lugar errado, talvez você apenas foi ensinado que tem que fazer algo na igreja, senão o pastor vai brigar com você. Que você tem que assumir algum cargo, porque senão as pessoas vão falar mal de você. Talvez você esteja naquele nível do fazer pelo fazer. Estou fazendo, estou servindo aqui, mas fazendo de cara emburrada, fazendo sem gosto, fazendo sem excelência, sem esforço. Por que isso está acontecendo na sua vida? Por que o ministério te é tão pesado, te é tão complexo, te é tão cansado? Toda proposta que a liderança te dá, você diz, eu estou sem tempo, eu estou sem dinheiro, eu não posso investir, mas investe em todo tipo de besteira por aí. Mas tudo que é relacionado ao ministério é complicado. Você está disposto a fazer a melhor viagem do mundo, a gastar o maior dinheiro do mundo, mas tem uma viagem missionária, você nem cogita ir, porque é complicado, porque é um lugar que você não vai ficar muito tranquilo, vai ter que dormir de rede, o bichinho. Né? Que complexidade. Sua coluna não vai aguentar uma dormida de rede. Meu Deus. Mas, meu amado irmão,
se você está nesse lugar do servir como obrigação legalista, saiba, você ainda não subiu de nível. Pelo contrário, pode ser que você esteja prejudicando sua vida cristã quando você faz apenas por fazer, ou por ativismo, ou por uma obrigação que você impôs a si mesmo. Não, nós fazemos para a glória de Deus e para o benefício do outro. É por amor que eu faço. Se não for o amor, de nada servirá. O próprio apóstolo Paulo nos diz isso. Quer responder o chamado da graça? Quer subir de nível? Em primeiro lugar, você deve fazer tudo para a edificação do reino de Deus. Aqui envolve aquilo que está pregado lá fora. Sião, 34 anos. E qual foi o tema desses 34 anos? Deixando os nossos castelos, para quê? Para edificar um reino. Aqui envolve ter os meus planos, aqui envolve ter os meus sonhos, os meus projetos, o meu desenvolvimento de uma agenda pessoal, e pegar tudo isso e dizer, isso aqui não é mais importante para mim. É mais importante outra coisa que não vai me beneficiar tanto, que não vai me dar um retorno financeiro tão interessante. Na verdade, vai te dar prejuízo, né? Você vai gastar, você não vai ganhar. Na verdade, você sofrerá muitas vezes, inclusive, a rejeição das pessoas que deviam te amar. O grande exemplo é o apóstolo aqui. O apóstolo que está entregando sua vida por uma causa. Você acha que ele não poderia estar nas cortes? Você acha que ele não poderia estar com as lideranças judaicas ganhando dinheiro? Ganhando dinheiro. Nós pensamos que líderes religiosos ganham pouco hoje, né? Mas você não imagina na época de Paulo. Você não imagina o prestígio que ele poderia ter com sua inteligência, com o zelo que ele tinha. Tudo que Paulo perde por amor ao Evangelho, nós entendemos certa parte. Ele conheceu Cristo. Então ele considerou tudo isso como refúgio. Mas tem uma parte que eu não entendo no ministério do apóstolo. Porque ele perde todas essas coisas para servir pessoas, e muitas vezes as pessoas que ele vai servir não gostam dele. Muitas vezes as pessoas que ele vai servir falam mal dele. Dizem que ele é fraco. Dizem que ele não é tão bom assim na retórica, ele não prega assim tão bem. Olha, uma coisa é desistir de tudo por amor de Cristo. Cristo é maravilhoso, concorda? Amém? Maravilhoso. Aqui não há defeitos. Você vai olhar para Cristo, você é crente, você vai dizer, eu perco tudo por amor a Ele. Perco tudo. Agora, quando você olha para o povo de Deus, você diz, eu não vou perder tudo por causa desse povo, não. Um povo complicado, né? Um povo chato. É um povo sem graça. É um povo que não se empolga com as Escrituras. É um povo que não é gracioso um com o outro. Você diz, por amor a Cristo, eu estou disposto a perder tudo. Mas por amor desse, é sério, Senhor? Que eu também, além de perder tudo pelo Senhor, eu tenho que perder por amor a esse povo. Para mim é esse o grande teste, se você é crente ou não. Porque você pode até professar uma fé firme no Senhor Jesus. Agora eu quero ver na igreja. Eu quero ver no povo aqui de carne e osso. Por isso que a frase de Lutero permanece na minha cabeça há anos. Sirva a seu irmão como se servisse a Cristo. É muito difícil, eu confesso, às vezes ver a face de Cristo na face do meu irmão. Se esse irmão é amoroso, te abraça, gosta de você, ora por você, é mais fácil, né? Mas se esse irmão te odeia, se esse irmão faz de tudo para te prejudicar, é difícil ver a face de Cristo nele. Mas Jesus não te chamou para julgar essas questões. Jesus te chamou para servir. Não cabe a mim dizer se Cristo está ou não na face dele. Ele não é crente? Ele não professa Jesus Cristo? Então eu vou servir como se estivesse servindo a Jesus. Se daqui a alguns anos se provar que ele era um filho de Satanás, eu não fiz nada de errado. Eu fui fiel àquilo que o Senhor me deu. Não fui chamado para tirar o joio. Eu fui chamado para servir Jesus Cristo. O centro das nossas ocupações, o centro da recepção dessa graça transformada em serviço, deve ser o alvo de fazer tudo para a edificação do reino de Deus. Novamente acompanha comigo o texto, você leu todo, mas nós estamos focando nos versículos 19 ao 21 do capítulo 12 e nos versículos 1 ao 4 do capítulo 13.
olha o que Paulo fala nesse primeiro bloco aí, versículo 19. Pode ir passando. Versículo 19. Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Olha essa frase. Tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Paulo está querendo prevenir a interpretação de que, olha, o apóstolo está preocupado com a reputação dele. Por isso que ele está escrevendo uma carta, uma segunda carta. Por isso que ele está orando por nós, porque Paulo não consegue dormir pensando no fato de que pessoas não gostam dele. Paulo está preocupado com a reputação. Ele está dizendo, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam que esta defesa que faço do meu apostolado, essa defesa que faço do meu ministério, não é para meu benefício. Afinal, que benefício eu ganho? Que benefício Paulo ganha? Que benefício você ganha quando defende a si mesmo na igreja? Defende a tua justiça. Os irmãos estão falando mal de você e você faz uma defesa pessoal. Eu não sou assim. Parem de falar mal de mim. Eu sou uma pessoa boa. Você ganha alguma coisa com isso? Não ganha nada. Porque a opinião das pessoas, por mais defesas que você possa fazer de si mesmo, não vão mudar. Corações duros não mudam por defesas pessoais. Corações duros mudam com a graça de Deus, mas não por defesas pessoais. Então, por que Paulo escreve toda uma carta defendendo-os? Por que Paulo escreve toda uma carta dizendo que quer conquistar o coração daqueles irmãos? Será que é por medo de perder um salário? Será que é por medo de perder a indicação ou a popularidade? Popular ele já não é. Salário ele não recebe da igreja. Ele decidiu, em relação à igreja de Corinto, não receber nada. Trabalhar fora, mas não receber nada. Então, o que Paulo, afinal, está buscando em relação àqueles irmãos? Paulo está buscando a edificação daqueles irmãos. O centro das preocupações do apóstolo não estão relacionados à sua reputação, à sua glória pessoal. O centro das preocupações do apóstolo é a edificação daquela igreja. Você quer servir ao Senhor? Você quer subir no patamar da tua vida cristã e começar, de fato, a obedecer Jesus Cristo, a responder à graça de Jesus? Você precisa centralizar isso na sua vida. Você vai servir aqui pessoas difíceis, complexas, pecadoras, assim como você, que é cheio de complexidades também. Mas esse teu serviço não deve ser focado nas pessoas em si, ou em você mesmo. Porque as pessoas vão falhar com você. Você mesmo falhará no desenvolvimento do serviço. Tem dias que você não estará bem e precisará servir. Então, como é e qual deve ser o centro do meu serviço? O centro do meu serviço deve ser sempre em prol do outro, sempre visando a edificação deles. Paulo está muito preocupado em relação ao afastamento deles de Deus. Paulo preocupa-se, Paulo perde o sono, não porque aqueles irmãos não gostam de Paulo. Ele perde o sono porque aqueles irmãos estão entregues ao pecado, estão desenvolvendo uma vida longe do Senhor que o chamou. Observe o versículo 20. Qual o receio de Paulo? Eu tenho medo que, indo até aí, eu não os encontre na forma que gostaria de encontrá-los. Eu tenho medo que vocês também me achem diferente. Olha a angústia, é muito triste isso aqui. É uma carta escrita com lágrimas. Paulo está com medo do desencontro. Paulo está com medo de que, quando eles se encontrarem, só haja destruição, só haja briga. Irmãos, eu estou com medo. Eu estou com medo de ir até aí, encontrar pecado, e eu vou ter que disciplinar o pecado, e talvez você não encontrem eu como vocês gostariam que eu encontrasse. Vai haver um desencontro entre nós. E que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Paulo continua discorrendo os seus medos no versículo 21, dizendo que tem medo que, indo outra vez, Deus o humilhe diante deles e que eu venha a chorar. Esse é um coração pastoral.
Esse é um coração de um homem que ama mais Jesus do que a igreja, mas ama a igreja porque ama Jesus. Como é que Deus humilharia Paulo? Deus humilharia ele na presença dos irmãos quando o apóstolo viesse a chorar. Irmãos, durante toda a carta de 2 Coríntios, há um conceito de força e fraqueza sendo trabalhado. A igreja de Corinto, dominada pelo mundanismo, espera que homens sábios, homens capazes, homens desenrolados para falar, sejam pessoas fortes, como imperadores, como os coaches hoje estão dizendo, né? Você tem que ser uma pessoa decidida, você tem que ser uma pessoa desenrolada no palco, você tem que ser um investidor, você tem que ser um vitorioso. Os coaches já existiam lá em Corinto, faz muito tempo. Você tem que vencer na vida. Aí vem um Paulo paciente, vem um Paulo que usa uma linguagem simples por vezes para falar de Jesus. Vem um Paulo, essa é a pior parte. Eles olham para a vida de Paulo e dizem: Paulo, ano passado, qual foi o teu rendimento na conta? Tu ganhou quantos milhões? Paulo diz: eu fiz foi perder. Eu estou pobre. Eles dizem: Paulo, como é que está teu guarda-roupa? Tu tem quantas mudas de roupa? Minhas roupas estão rasgadas. Paulo, quais são os teus diplomas? Perdi todos nas viagens. Paulo, as pessoas te tratam bem quando você chega nas cidades? Meu irmão, eu já desci fugido de uma cidade num cesto. Me botaram num cesto e me desceram pela muralha. Qual a conclusão dessas pessoas que acham que a força, o poder é superior a todas as qualidades humanas? Elas olham para o apóstolo e dizem: é um coitado. Isso é um coitado. O homem só apanha. O homem só sofre. Ou ele não está fazendo a vontade de Deus, ou ele é um fraco. Uma pessoa fraca. Como é que nós vamos ouvir esse homem? Isso não é apóstolo de Jesus de jeito nenhum. O apóstolo de Jesus tem que ser forte, poderoso, rico, desenrolado. Paulo está com medo que quando chega lá, vê o pecado dos irmãos, começa a chorar, os irmãos vão dizer: está vendo o fracote aí? Não aguenta nem uma pressãozinha, já está chorando. Acaba fraco. Eu tenho medo que Deus me humilhe diante de vocês. Mas o choro de Paulo não é por fraqueza moral. O choro de Paulo é por amor a Deus e à igreja, porque ele prevê a possibilidade de chorar, uma vez que ele possa chegar lá e perceber que pessoas que pecaram no passado não se arrependeram hoje. Não se arrependeram de quê? Da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Eu tenho medo, irmãos, de chegar entre vocês e ver as mesmas coisas acontecendo, que foram tratadas lá em 1 Coríntios. Passaram alguns meses, talvez até alguns anos. Será que eles mudaram? Paulo tem medo. Provavelmente não tinham mudado. Continua comigo no capítulo 13, versículo 1 em diante, e ele segue, é o mesmo padrão. É a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Então, Paulo tem uma viagem demarcada em Atos para a igreja de Corinto. A segunda viagem nós não conhecemos também, mas ele está pensando em uma terceira vez para confrontar o pecado. E perceba a linguagem do julgamento aqui. Paulo cita Deuteronômio dizendo: por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Lembra que Jesus refaz isso nos evangelhos? Dizendo: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Ali é uma questão de testemunho em Deuteronômio de julgamento. Você não pode julgar uma pessoa sozinho. Você está no meio do nada e você julga uma pessoa a pena de morte. Não pode, isso é proibido na lei. É preciso testemunha. É preciso alguém fundamentando este julgamento. Assim também Paulo está dizendo que vai com testemunhas. Provavelmente vai levar Timóteo. Vai levar alguém para decidir toda e qualquer questão. Tem uma teoria, nós não sabemos se é verdade, que Paulo está fazendo aqui uma figura de linguagem. Ele já escreveu uma carta, né? Ele está escrevendo uma segunda carta e ele está prometendo que vai visitá-los. A ideia de que as 2 testemunhas são as 2 cartas que ele escreveu. Eu já escrevi 2 cartas. Se vocês não mudarem, nós vamos julgar vocês. Nós vamos condenar vocês.
E que tipo de julgamento é esse? Nós vamos explorar um pouquinho mais, mas leia comigo o versículo 2. Já disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei. Parece que Paulo vai bater neles, né? Se eu for outra vez, eu estou lhe avisando, eu não vou poupar ninguém. Tem dois elementos a serem observados aqui. O primeiro elemento é que Paulo tem sido paciente com aqueles irmãos. Inclusive, uma condenação da fraqueza de Paulo envolve a paciência dele. Alguns irmãos mais radicais na igreja estão dizendo, por que é que Paulo não condena esse povo? Por que é que Paulo não expulsa logo eles da igreja? Paulo é muito paciente, é um fraco mesmo. É um fraco. E Paulo tendo paciência, esperando a transformação, orando, ensinando. Muitas vezes, meu amado irmão, tem a ver com a mensagem anterior, você não tem paciência com os pecados dos outros. E você observa a liderança tendo paciência e você diz, eita liderança fraca, já devia cortar logo, corta o mal pela raiz. Mas essa não é a posição ministerial de Jesus. Essa não é a posição ministerial do próprio Paulo. Eles têm paciência. Quantas coisas no início da sua conversão você não entendia e veio entender anos depois? Quanto desenvolvimento você não teve por anos de sua vida cristã? Por que você não tem paciência com os outros? Por que você não espera esse desenvolvimento gradual, progressivo, belo na vida dos outros? Por que você não ministra na vida do outro para ajudá-lo também? Você só quer a condenação, você só quer o corte, você quer ver a desgraça acontecendo. Muitas vezes é aquela vontade que nós temos de ver um acidente, né? Essa vontade sangrenta que alguns têm de ver corpos acidentados no WhatsApp. Ah, eu quero ver, manda foto aí, eu quero ver esse corpo aí, o cérebro foi para cá. A gente gosta de ver a tragédia, né? Muito crente gosta de ver a tragédia do outro. Sabe que tem alguém em pecado, vai ter sessão, eita, vem com gosto de sangue. Meu amado irmão, venha com lágrimas nos olhos. Venha com gosto de sangue não, porque daqui a pouco é você também. Provavelmente. Então, Paulo está dizendo que vai lá e não vai poupar. Primeiro, Paulo é paciente, então ele está chegando ao limite das possibilidades da paciência. Mas o que significa não poupar? O que significa esta disciplina que Paulo trará? Eu vou te dar um exemplo. Paulo, certa feita, estava pregando para um procônsul, um homem importante na política romana. E ao lado desse procônsul tinha um mágico chamado Elimas. E Paulo pregava o evangelho, o procônsul queria ouvir o evangelho, e esse mágico ficava atrapalhando, dizendo, não ouve não, ele está falando besteira. O que é que Paulo faz com esse mágico? Diz, filho de Satanás, você está atrapalhando, pois você vai ficar cego. E Elimas fica cego. Paulo tem autoridade apostólica para fazer certas coisas. Nós não temos, mas Paulo tinha. Mas eu penso que não é somente isso, um castigo físico ou algo assim, mas uma disciplina espiritual, de maneira que aqueles irmãos sejam retirados daquela membresia, retirados daquela igreja, retirados daquela comunhão cristã. Por que é que Paulo não os poupará? Versículo 3. Visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Depois de tudo isso, de todas essas provas, aqueles irmãos ainda estão procurando provas. Será que Cristo fala por meio dele? Então Paulo faz uma declaração extremamente teológica e que fecha todo o argumento da carta. Ele quem? Cristo não é fraco quando trata com vocês. Pelo contrário, é poderoso entre vocês. O que é que eles estavam dizendo? Que Paulo era fraco quando ia tratar com os irmãos? Paulo, ele não é ninguém. Paulo é apenas um porta-voz de Cristo. Quando desprezam Paulo, desprezam o próprio Cristo. E Paulo está lembrando algo aos irmãos. Irmãos, Jesus não é fraco. Ele não é fraco quando trata com vocês. Sob qual autoridade Paulo manda um homem ficar cego? É porque Paulo é entendido de magia? É porque ele fez um pacto com Satanás? Que ele faz esse tipo de magia? Ele fala sobre a autoridade de Jesus. É Jesus que faz aquele homem ficar cego. É o Espírito Santo que mata Ananias e Safira.
É Deus, sob sua autoridade, que faz, que dá e tira a vida. Quando você renega o apóstolo, você renega o próprio Jesus, e Paulo está advertindo em relação a isso. Cuidado, Jesus não é fraco. Não se esqueçam disso. Ele é poderoso. Tem uma questão que eu quero te lembrar. Versículo 4. De fato, Jesus foi crucificado em fraqueza. Talvez você olhe para o Jesus na cruz e seja um incômodo para a igreja de Corinto e diga: Deus na cruz? Ele é fraco então. Ele foi crucificado em fraqueza, sim. Nós não negamos. O Natal está chegando e nós vamos lembrar o que no Natal? De um menino Deus na manjedoura, na palha, no chão, em meio a animais, em meio a o resto, o que sobra, em meio à pobreza. Deus, menino, Cristo crucificado, foi crucificado em fraqueza, sim, ninguém nega isso. Não pense Cristo crucificado lá e raios brilhantes ao redor dele. Não tinha glória, não. Tinha fedor, tinha sangue, tinha escuridão. Mas hoje ele vive pelo poder de Deus. A dinâmica aqui é uma dinâmica teológica que aqueles irmãos não entenderam. Eles acham o seguinte: na era presente eu devo viver glorioso. Na era por vir, Deus dará mais glória. É bom demais assim, né? No presente vivo glorioso, sou poderoso, procuro bens, procuro um Deus que é glorioso também. Na era por vir, quando eu morrer, Deus me dará mais glória. Mas Paulo está dizendo que a dinâmica é outra. A dinâmica é primeiro fraqueza e depois glória. Primeiro, na era presente, há fraqueza, depois há ressurreição. Porque também nós somos fracos nele. Agora, temos aqui a ideia da união com Cristo. Se Cristo foi fraco, também somos fracos. O que é que o capítulo 12 nos diz, de 2 Coríntios? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E me regozijo nas minhas fraquezas. Me regozijo nas minhas incapacidades, para que a glória e o poder de Cristo sejam manifestados. Somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Eu queria fazer um desenho, mas não tive habilidade. Mas o desenho é uma tríade aqui. Jesus foi fraco, ressuscitou, está vivendo pelo poder de Deus. Você estava fraco no pecado, conheceu Jesus, ainda vive em fraqueza, porque você sofre, você peca, mas tem a promessa de ser ressuscitado em Cristo Jesus, no futuro. Você já experimenta parte dessa promessa hoje, mas experimentará completamente no futuro. Certo, eu relacionado a Jesus. Mas tem um terceiro elemento, e todo mundo esquece. Nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus. Para o quê? Leia aí. Para o quê? Qual o propósito? Para o bem de vocês. Entende quando eu falo de subir de patamar na vida cristã? Talvez você já resolveu aqui você com Deus. Talvez, eu acho muito difícil. Mas talvez. Talvez você já regularizou sua vida espiritual. Você está numa caminhada boa com Deus. Mas está faltando um elemento, meu irmão. É um elemento essencial. Esta predisposição a perceber que o plano de Deus envolve outras pessoas, que você não está sozinho, que você não foi chamado como um náufrago solitário. Você foi chamado para viver em uma cidade pequena, 100, 200, 300 pessoas, cidadezinha, né? É uma vila, mas que se unirá à grande cidade celestial chamada Jerusalém celestial. Você não foi chamado para viver só, você foi chamado em um corpo para o bem de vocês. Se sou fraco, se você é fraco, se você exerce aqui um ministério na igreja e se sente fraco com ele, glorifique a Deus por isso. Se você está na liderança, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te criticar, pessoas não concordarão, não por darem uma ideia melhor que a sua, que você deve ter humildade para ouvir, mas não concordarão só para travar teu ministério, apenas por birra infantil. Nesses momentos você se sente fraco, né? Por quê? Você não está no exército. Se eu estivesse no exército, eu podia mandar prender o cara.
vai passar a noite preso por insubordinação. Eu não estou no exército. Se estivéssemos na política, eu podia demitir, né? É um assessor ali, eu demito. O assessor está me travando, eu demito. Não posso fazer. Então, o que é que resta como líder cristão para você fazer em relação a pessoas que travam intencionalmente o teu ministério? Apenas por birra infantil. O que você deve fazer? Orar. Você deve orar. Eu já contei esse conselho aqui que eu recebi, né, anos atrás. Eu não faço não, mas eu ouvi esse conselho. O pastor dizia assim: eu oro ou para que Deus mude, ou para que Deus faça essa pessoa se mudar de cidade, de estado, ou eu peço para que Deus mate. Um dos três. Aí eu dizia: para que Deus mate? Que é isso, pastor? Aí dizia: não, eu estou orando pelo benefício dele. É melhor morrer do que ficar aqui pecando, acumulando pecados. Vai para o céu, não vai? Tá bom. Eu não oro ainda pela morte de ninguém não, viu? Foi só um conselho que eu ouvi, não aplico não. Mas nós não temos condições de tratar como o mundo trata. Então como é que nós tratamos? Lembrando que tudo o que acontece conosco, até os espinhos na carne, até os inimigos, como Alexandre o Latueiro, lembra de Alexandre o Latueiro? Que foi um espinho para Paulo. Essas pessoas existem para o teu benefício e o benefício da igreja. Alexandre o Latueiro existiu, ele existiu como um pernilongo existe. Para que o pernilongo existe na criação de Deus? Para te incomodar, para te tirar do local de descanso. Se todo mundo fosse muito bom uns com os outros, fosse tudo maravilhoso, nós não cresceríamos, nós não desenvolveríamos a nossa paciência. Para que o pernilongo existe? A muriçoca. Qual o propósito de Deus na criação? Provavelmente é esse, né? É o propósito do incômodo. Alexandre o Latueiro existe para isso. De tal maneira que Alexandre o Latueiro nos abençoou hoje. Porque eu leio Paulo, moribundo, idoso, lutando contra um infeliz e mantendo-se fiel ao Senhor. Eu digo graças a Deus por Alexandre o Latueiro. Graças a Deus por Demas. Porque eles se colocam como exemplos a não serem seguidos. Que eu nunca seja um Alexandre o Latueiro. Que eu nunca seja um Demas. Que eu nunca seja um espinho na vida de alguém que quer servir a Deus. Que eu nunca seja uma pedra de tropeço na vida de quem quer seguir a Jesus. Até esses malefícios existem para o nosso bem e para o bem dos outros, para o bem de vocês. Em segundo lugar, e acelerando versículos 5 ao 10, se você quer ouvir o chamado da graça e desenvolver um ministério para com outros, o que você deve fazer? Fazer tudo para a edificação do reino. Segundo lugar, você deve orar sempre pelo aperfeiçoamento do povo de Deus. Você não sabe que ministério exercer? Próximo ano está nublado, não sei o que é que eu vou fazer na igreja, pois eu vou te dar uma missão. Começa a orar fervorosamente, diariamente pela igreja. Ora pelos irmãos, ora pelos ministérios. À medida em que você for orando, a tua mente vai investigar cada uma das necessidades, cada uma das dificuldades de cada ministério, cada necessidade que há. E Deus vai te direcionando para um ministério que você possa servir com os seus dons, com o seu jeitinho, com o seu modo de ser. Ora, a oração é o melhor caminho, é o melhor encaminhamento ministerial que existe. Todo pastor que eu conheço, todo missionário que eu conheço, toda missionária que eu conheço, foram chamados através da oração. Começaram a orar. Deus levanta alguém, Deus levanta alguém. E Deus levantou aquela pessoa mesmo. Perceba que Paulo, a partir do versículo 5, se volta para aqueles irmãos. Vamos observar o texto. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Paulo tem um julgamento prestes a acontecer. Ele vai lá, terceira vez. E eu não sei se Paulo é tímido, eu não sei se Paulo é alguém constrangido, introspectivo por natureza, às vezes eu acho que é, porque parece que Paulo quer escapar de qualquer jeito desse julgamento. Paulo não tem prazer nenhum em estar nessa sessão. E prevendo isso, ele diz: irmãos, examinem-se, antes que eu chegue aí, por favor, façam um autoexame. É melhor que você faça um autoexame do que eu vá lhe examinar na frente dos outros, não é? Façam um autoexame preventivo. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem.
Vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Mas eu, pessoalmente, espero que reconheçam que nós, os apóstolos, não fomos reprovados. Qual o centro da oração de Paulo? Da preocupação que se revela na oração, versículo 7. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Final, o que significa esta oração? Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Quero que vocês acompanhem o argumento. Paulo diz que o propósito é esse, e não o propósito que talvez eles pensam que possam ser o centro das preocupações de Paulo não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam bem, mesmo que pareça que nós somos reprovados. Tem 4 elementos aqui. Fazer o mal, fazer o bem. Pareça aprovado, pareça reprovado. Pegou os 4 elementos? Às vezes é difícil acompanhar Paulo, né? Os argumentos. Mas se você desenhar, fica mais fácil. Fazer bem, faça mal. Paulo está orando pelo quê? Para que eles façam bem ou para que façam mal? Façam bem. Paulo está orando para que eles pareçam aprovados ou para que pareçam reprovados? Ele está dizendo, eu não estou preocupado para que pareçamos aprovados por vocês. Mesmo que considerem-nos reprovados, se vocês fizerem um bem, está tudo tranquilo. A ideia é essa. Está na balança aqui a nossa reputação e o benefício do reino de Deus. A edificação do reino de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, o ideal é que nossa reputação cresça e vocês sejam edificados. Se aqueles irmãos amassem Paulo, se aqueles irmãos cuidassem de Paulo, você acha que o benefício não aconteceria? Não seria aumentado? Então o ideal é esse. Mas a gente não vive no ideal. Nós vivemos no mundo caído. Então tem uma segunda opção que Paulo apresenta também. Se for necessário que tenhamos prejuízo, mas vocês façam bem, eu estou disposto a pagar. É melhor que nós, líderes, tenhamos prejuízo do que vocês. Agora, o pior cenário, sabe qual é? Que eles odeiem Paulo e façam o mal diante de Deus. Esse é um cenário que quebra o coração do líder, que mata o pastor. É o cenário em que a igreja vote de 220 contra 20 e poucos pela saída dele, mas que a igreja se afunde no pecado. Um bom pastor, ele ficaria até feliz que ele fosse demitido, mas que a igreja ficasse bem depois. Um bom pastor ficaria tranquilo, iria para o próximo ministério tranquilo, sabendo que mesmo com o prejuízo que ele teve, mesmo com a rejeição que ele teve, mas a igreja está bem espiritualmente. E é isso que importa. É isso que importa. Quanto a mim, nós damos um jeito. Mas o que importa é que a igreja esteja bem. É dessa maneira que Paulo ora. E é constrangedor ouvir esse tipo de oração. Porque geralmente as nossas orações envolvem os nossos desejos, ou não é verdade? Deus, eu estou com tanto medo. Deus, esse povo não gosta de mim. Deus, eu estou com medo de não ter sustento, E tudo envolve nossas necessidades. Mas Paulo está orando para quê? Para que aqueles irmãos não pequem. Essa é a oração de Paulo. Senhor, que esse povo não peque. Senhor, que essas ovelhas sejam santas. Mesmo que eu tenha prejuízo, mas que elas sejam santas. Eu estou falando do ministério pastoral, uma vez que o ministério pastoral é exemplo para todo e qualquer outro ministério na igreja. A sua atitude ministerial, seja na liderança, seja no serviço de base, qualquer ministério que você desenvolva na igreja, a sua atitude deve ser essa. Senhor, que esse povo seja santo. Você vai dar aula para as crianças? Vai pregar o evangelho para elas? Qual deve ser a sua oração pelas crianças? Para que aquelas crianças sejam santas, sejam consagradas ao Senhor. Quando você ministra o louvor, mesma coisa. Quando você cuida de uma sociedade, mesma coisa. Quando você cuida de um pequeno grupo, mesma coisa. Quando você traz missões para a igreja, mesma coisa. Senhor, que teu povo seja santificado. Mesmo que esse povo não goste de mim, mas que teu povo seja santificado. Não importa muito eu, importa mais eles. É muito difícil chegar nesse ponto. Se todos nós tivéssemos essa atitude, nós viveríamos bem. Porque nós nos importaríamos com o outro, com o desejo do outro,
e o outro se importaria com o seu. Então nós teríamos uma reciprocidade, uma mutualidade. O problema é que muitas vezes alguém será aquele que sairá no prejuízo, porque essa pessoa dá, mas não recebe. Certo? Qual seria o ideal da nossa maturidade como igreja? Que nós demos, mas também que recebamos. Que possamos ter essa reciprocidade que será enfatizada nos próximos versículos. Versículo 8, nós continuamos lendo. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Está clara a oração de Paulo? Que vocês façam bem, que vocês não façam mal, que vocês sejam aperfeiçoados. Nós nos alegramos quando a nossa fraqueza, ela resulta em força para vocês. Sabe por quê? Isso é motivo de alegria para Paulo? É porque ele é masoquista? É porque ele é esquizofrênico, gosta de sofrer, gosta de apanhar? Paulo se alegra em que sua fraqueza resulta em força para os outros, porque assim ele será parecido com Jesus. A alegria está aí. É uma alegria que poucos de nós aqui vamos experimentar, poucos. Tem que ser muito santo, tem que ser muito consagrado para chegar nesse nível. Um nível de espiritualidade onde você se importe com uma única coisa: ser parecido com Jesus. Se ser parecido com Jesus é o alvo da tua vida, você vai se alegrar quando sofre. Paulo consegue se alegrar quando sofre por essa espiritualidade que desenvolve-se no seu coração. De tal maneira que, quando ele sofre, é fraco e abençoa outros, fortalecendo outros, ele olha para a cruz e diz: obrigado, Jesus, porque eu estou parecendo um pouquinho contigo. Porque o Senhor Jesus morreu em fraqueza para que nós pudéssemos ser fortes. Parecer com Jesus deve ser o alvo de todas as nossas vidas, de todos os nossos esforços. Minha oração é esta: que vocês sejam aperfeiçoados. Escrevo isso, mesmo não estando com vocês, para que quando eu estiver, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me deu. Paulo está com medo de chegar lá e ter que usar a vara. Ele quer convencê-los pelo amor. Ele quer convencê-los pelo exemplo mesmo. Se as palavras de Paulo não convencerem aqueles irmãos, as orações de Paulo não convencerem aqueles irmãos, se o exemplo dele não convencer aqueles irmãos, provavelmente a realidade vai ser a do versículo 5. Eles não são crentes. Provavelmente é isso. Por isso que Paulo diz: examinem-se, vejam se vocês são crentes mesmo. Talvez não são. Talvez são pessoas amantes do cristianismo, mas não são crentes. Às vezes nós ficamos rodando em torno de problemas na igreja, né? Eu vejo muitas igrejas que elas giram em torno das pessoas que não dão frutos. Conhece esse tipo de igreja? Elas sempre giram em torno das pessoas que não dão frutos, que são infrutíferas e que atrapalham. Todo mundo gira em torno deles, adulando, trazendo, insistindo. Mas, irmãos, não é coisa de um ano, não. É de 10, 20, 30 anos. Essa igreja cresce? Nunca. E eu não estou defendendo aqui que esses fracos devam ser abandonados. Sempre se deve estender a mão. Mas a igreja não deve girar em torno deles, uma vez que pode ser que eles nem crentes sejam. Então você está fazendo a igreja girar em torno de descrentes. Faz sentido isso? Faz sentido você girar a igreja em torno de descrentes? A igreja gira em torno disso se for missão. Se for para proclamar o evangelho para esse povo. Mas para ficar agradando, para ficar colocando na mão, para eles ficarem aqui conosco, de jeito nenhum. Nós fomos chamados para pregar o evangelho para descrentes, não para agradá-los. Esse não é o nosso chamado. Fomos chamados nem para agradar crentes, fomos chamados para agradar Jesus Cristo. Em terceiro lugar, para receber esse ministério e desenvolvê-lo, você deve exercer um ministério da mutualidade. Visar, antes de tudo, a edificação do povo de Deus. Orar por essa edificação, por esse aperfeiçoamento. Fez isso? Desenvolveu isso na sua vida? Agora ora e exerce um ministério de mutualidade. Dando e recebendo. Dando e recebendo. Uns aos outros.
É assim que a carta acaba, nos versículos 11 ao 13. Quanto mais, meus irmãos, adeus, tchau. E as exortações finais. Procurem aperfeiçoar-se. Lembra que ele orou por isso? Que vocês se aperfeiçoem? Mas não é só motivo de oração, é de ministério. Eu quero que você se envolva na vida da igreja. Eu quero que você se envolva com teologia na EBD. Eu quero que você se envolva com oração na quarta-feira ou no ministério online. Eu quero que você se envolva com a vida de comunhão nos pequenos grupos, nas sociedades. Eu quero que você se envolva, porque senão esses mandamentos não podem ser cumpridos. Haverá uma impossibilidade tácita de cumpri-los. Procurem aperfeiçoar-se. É na vida corriqueira que nós nos aperfeiçoamos. Consolem uns aos outros. Tenham o mesmo modo de pensar. Vivam em paz. A ideia é que se vocês fizerem isso, se vocês desenvolverem esse tipo de ministério, o Deus de amor e de paz estará com vocês. A ideia contrária, ela é tenebrosa. A ideia é a seguinte: se a igreja não procura se aperfeiçoar, se a igreja não consola uns aos outros, cada um que se vire, cada um que sofra sozinho, que se alegre sozinho, cada um viva a sua vida. Se a igreja não tem o mesmo modo de pensar, cada um pensa e tem objetivos diferentes. Se a igreja não vive em paz, qual o resultado disso? O Deus de amor e de paz não estará conosco. Não estará. Porque o Deus de amor e de paz, ele vive no meio do povo que busca e desenvolve amor e paz. Se esse povo não busca, ele não está. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. E o versículo 13, para mim, é o fechamento mais belo de todas as cartas de Paulo. Porque nesse fechamento ele invoca a Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Ele disse: 2 ou 3 testemunhas resolvem toda a questão. Quais são as testemunhas que ele invoca aqui? O Pai, o Filho e o Espírito. Toda questão é decidida com a presença de Deus. Talvez você tenha medo de exercer um ministério na igreja. Eu falo muito de dificuldade ministerial, né? Talvez você crie um medo aí. Você ouve a experiência ruim de outro irmão. O irmão chega para você e diz: nunca mais eu vou servir, porque eu fui ferido, porque eu apanhei muito. Nunca mais, Deus me livre. E talvez você, inocente, cru, diga: é mesmo, né? Não vou servir não vou entrar nessa furada. Mas eu quero te lembrar uma coisa: a presença de Deus resolve tudo. Eu concordo, servir é muito difícil. Servir causa feridas. E causa mesmo. Não deveria, mas causa. Mas se há a presença de Deus, ali existe o amor. Esse é o livro mais bonito de Natal que eu conheço. É um livro de Tolstói. O nome do livro é Onde há amor, ali Deus está. É um livro lindo. Se você puder ler para o seu filho, Tolstói. Onde há o amor, ali Deus está. E de fato é isso. Onde há a presença de Deus, ali o amor se desenvolve. Ali você vai enfrentar as dificuldades. Conversa com irmãos espirituais, não procura os carnais, não. Procura os espirituais que servem ao Senhor. Conversa com eles. Pergunta: e aí, como é servir a Deus? Eles vão te dizer. Eles vão te dizer que é difícil, mas que é benéfico. Eles vão te dizer que é árduo por vezes, mas o Senhor recompensa. Procura os bons exemplos. Talvez você já esteja procurando os maus exemplos, porque você já tem a predisposição de não querer servir. Procura os bons exemplos. Caminhando para o final, eu quero, nos últimos 2, pode passar, mais um e mais um, ler a última citação de D.A. Carson sobre este texto aqui. Acompanha comigo. Há, no relacionamento de Paulo com os coríntios, um modelo de extrema humildade para toda a liderança cristã verdadeira. Mesmo forçado até o limite, sua atitude não é jamais retaliatória nem mesquinha.
ele ainda deseja, acima de tudo, o bem-estar espiritual de seus convertidos. Não tem nenhum interesse em questões que lhe tragam vantagem pessoal, recompensa financeira, segurança, promoção ou reputação individual. Suas energias estão concentradas em levar seus convertidos à maturidade, à restauração e ao aperfeiçoamento. E continua. Se, ao longo do caminho, isso implicar que ele desça mais alguns níveis para rebaixar a si mesmo, essa possibilidade não o perturba. O que aborrece bem mais a Paulo é a possível necessidade do confronto, pois sugeriria a existência de muitos pecados sérios na congregação. Não há nada em que Paulo mais se pareça com o seu mestre Jesus, a quem ama e serve, do que em sua atitude para com a igreja na qual ele é apóstolo. Que o Senhor possa levantar uma geração de líderes espirituais com mentalidade semelhante. Amém. Que o Senhor possa levantar nesta igreja uma geração de líderes, servos, que tenham a mesma mentalidade. A mentalidade de perder tudo se for necessário por amor a Cristo e aos seus irmãos. Mas, irmão, coloca na tua mente a ideia da mutualidade. Você é servido? Sirva também. Se você quer ser membro nessa igreja, você saiba que esta é a nossa loja. Tem teologia, tem um envolvimento civil, tem regras, direitos e deveres, mas tem mais isso, tem mais essa barreira para você se tornar membro. Você tem que servir. Se você não servir, você não entra na lógica de adoração, comunhão e missão. Você é bem-vindo. E você continue vindo, estando aqui conosco. Mas você não entra na lógica, na visão desta igreja. E nós esperamos que a sua presença aqui, no futuro, cause em seu coração esta visão também. E você se junte a nós, para o serviço do Senhor Jesus. Lembrando, visando a edificação, a oração constante e a mutualidade. Vamos baixar nossas cabeças e orar. Senhor Deus, ajuda-nos a assumir os prejuízos, quaisquer forem necessários, pelo servir genuíno ao Senhor. Ajuda-nos a servir uns aos outros como se estivéssemos servindo Jesus. E por isso nós te pedimos que o nosso amor a Jesus cresça, fortaleça, amadureça em nossos corações. Que a tua igreja seja aperfeiçoada. Queremos repetir a oração de Paulo. Que tua igreja seja aperfeiçoada. Que façam um bem, não façam o mal. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eis eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão,
ao teu rio de vida que me sustenta.